Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando, estudando nesse último trimestre de 2021 o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E hoje a lição de número 5, Paulo no poder do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 19 e o versículo 6, que diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós vemos o assunto base da nossa lição, é o poder de Deus manifesto na vida de Paulo, a sua coragem e a sua ousadia para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. Pregando a Cristo no poder do Espírito. O tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E por fim, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. No primeiro momento, vemos aqui Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito. Primeiramente, a palavra poder, ela vem do grego, dínamos, que quer dizer o gerador de energia, gerador, aquele que gera energia. Este é o poder. E o poder também ele tem um outro significado, que é ir além das forças conhecidas. Vai além daquilo que se conhece, daquilo que se pode. Então, isto é poder. E ele também fala da ousadia. Aí nós vemos a expressão ousadia, a pessoa é falar de forma clara, de forma objetiva, de forma convincente, com argumentos bem fixados contra alguém ou um grupo de pessoas que têm ideias opostas e rejeitam aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Isto é ousadia. E Paulo, a Bíblia relata em Atos dos Apóstolos que ele falava com ousadia. Além do poder manifesto, ele falava também com ousadia. E não somente isto, Paulo também falava com coragem. E qual é a diferença entre ousadia e coragem? Se ousadia é falar com segurança, com firmeza, com clareza contra os opositores, a coragem é, ao falar, você entender o ambiente onde está, o risco que corre, em razão da rejeição que lhe opõe ao que você faz e fala, e saber que você pode correr riscos quanto à sua própria vida. E mesmo assim, analisando esse contexto, a pessoa segue firme no seu propósito, em falar, em praticar atos e atitudes que ela julga necessária para o engrandecimento do seu propósito, e no caso de Paulo, do reino de Deus. Então isto é coragem. E o Senhor Jesus fala para Paulo que o testemunho dele não seria aceito em Jerusalém, que ele não seria aceito. E nós vamos ver isso quando ele faz a sua defesa em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Ali nós vamos ver, porque às vezes fala que a igreja, lá no capítulo 9 de Atos, saíram com Paulo de Jerusalém, Mas quando você observa, e vamos ler a Bíblia, lá no capítulo 22 de Atos, por ocasião da sua defesa, quando ele foi preso em Jerusalém, nós vamos ver a partir do versículo 17, diz o seguinte, do capítulo 22. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor,
eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Versículo 21, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui Paulo está falando da sua saída de Jerusalém, que os discípulos depois o levaram para Cesareia, de Cesareia enviaram a Tarso, e lá em Tarso ele fica por vários anos. E quando as pessoas que eram perseguidas em Jerusalém, que saíram pregando somente a judeus, mas teve alguns de Chipre que foram para Antioquia, e lá em Antioquia pregavam tanto a judeus quanto a grego, e a notícia chegou a Jerusalém, e os apóstolos enviaram Barnabé, no capítulo 12 de Atos, enviaram Barnabé a Antioquia, e quando Barnabé chegou, que viu a presença de Deus entre os gentios, ele vai a Tarso, busca Saulo e leva Saulo então para Antioquia. E ele, ali no capítulo 12 já de Atos, e no capítulo 13, nos primeiros versículos do capítulo 13, nós vamos ver Paulo sendo separado pelo Espírito Santo para a obra missionária. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós vemos a separação de Paulo para o Evangelho, para o ministério apostólico entre os gentios, apóstolo dos gentios. E ele faz então a primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14. E eles regressam com a grande colheita de almas, plantaram várias igrejas. Mas agora, quando chega no capítulo 15, acontece aquele problema dos gentios que haviam crido no Evangelho, e agora as pessoas, alguns dos judeus, estavam querendo impor a lei de Moisés àqueles que haviam crido, que eram gentios, obrigando a cumprir os ritos da lei mosaica. E houve então aquela assembleia no capítulo 15, lá em Jerusalém, na igreja mãe, e ali eles fizeram aquela assembleia e chegaram então à conclusão, pelo Espírito Santo, a não impor outras coisas além daquelas que eram necessárias, como nós observamos. Então, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, e enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Cícera, Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamo-nos, portanto, a Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados,
e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem se vos guardar-vos. Saúde. Esta foi a carta, o resumo, da carta da Assembleia tida em Jerusalém acerca dos gentios. E após isto, nós vemos no capítulo 16 que Paulo então começa agora uma nova, no final do capítulo 15, a segunda viagem missionária, onde há separação entre ele e Barnabé. E ele leva Timóteo e Silas. E nós vemos aqui Paulo segue fazendo a obra de Deus no poder do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho com autoridade, pregava com ousadia, pregava com coragem, no poder do Espírito Santo. O que é pregar no poder do Espírito Santo? É ter nele a manifestação sobrenatural daquilo que ele não podia fazer. Somente pela mão de Deus é que poderia conceder ou suceder tais coisas. O poder de Deus. Aí nós vamos ver que o argumento de Paulo, quando vai trazendo a mensagem do Evangelho, era firmada o quê? Na plenitude do Espírito Santo. Por quê? A lei de Moisés, em momento nenhum, nós vamos encontrar que a lei de Moisés era manifesta no poder. Não era manifesta no poder. Mas o Evangelho é manifesto no poder de Deus. No poder. A lei não tinha poder para fazer, mas o Evangelho tinha poder para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo e para ressuscitar as pessoas que haviam morrido, como foi o caso de Dorcas, o caso de Eutico, que foram ressuscitados pela imposição das mãos dos apóstolos, pela oração dos apóstolos. Pessoas que eram aleijados se levantavam, curavam, no caso de Filipe, quando desce a Samaria, prodígios e maravilhas acontecia através do evangelho pregado por Filipe em Samaria. Mas não havia o Espírito Santo, mas havia cura, havia salvação. E quando os apóstolos chegam em Samaria, que impõem as mãos, Pedro e João, então as pessoas começaram a receber o batismo no Espírito Santo e falar em outras línguas e profetizarem. Manifestação do poder de Deus. O que a lei não tinha, o Evangelho tem. O que a lei não fez, o Evangelho faz. O que a lei não alcançou, o Evangelho alcança, que é a restauração do homem pela manifestação do poder de Deus. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se é grego ou se é judeu, não importa, o que importa é o poder de Deus que se manifesta através do Evangelho, indistintamente da nacionalidade da pessoa. O Evangelho se manifesta pelo poder de Deus. E aqui nós encontramos que para que a pessoa receba o batismo no Espírito Santo, se faz necessário crer primeiramente em Cristo Jesus. Porque quem crer em Cristo, somente depois da crença em Cristo, é que ocorre o batismo no Espírito Santo. Quero eu trazer aqui, para clarear esse detalhe, há pessoas que aceitam a Cristo, vivem a vida inteira como servos de Deus e não são batizadas com o Espírito Santo. E nem por isso deixa de ser salvas. Nem por isso deixa de ser salvo. E nós vemos, eu posso dar o testemunho do meu próprio pai. Ele aceitou a fé, ficou firme na igreja. Todos os pastores com os quais ele trabalhou, tinha ele como um dos melhores diáconos da igreja. Só que meu pai nunca foi separado ao diaconato, mas trabalhava na condição, na função do diaconato, e todos os pastores que com ele trabalhou, sempre apontava como o melhor diácono que tinha na congregação. Isso mostra que o batismo com o Espírito Santo é algo que vem de Deus. A pessoa busca, mas é algo que vem de Deus, pelo poder de Deus. E às vezes pessoas não recebem, por um motivo ou por outro. Deus o sabe, mas a salvação e o fruto do Espírito é garantido, porque o batismo, a salvação é em Cristo Jesus. O batismo é um revestimento que o Espírito Santo concede ao crente.
Outro caso, tem pessoas que aceitam a fé e quando ela vem à frente, ela já recebe o batismo no Espírito Santo. Ela já recebe antes. Tem o exemplo de um jovem, numa das igrejas pelas quais passamos. Ele era um adolescente, tinha 11 anos de idade. E quando ele chegou à frente aceitando Jesus, ele estava vindo das drogas, estava vindo do mundo do crime, que ele era um adolescente, mas não tinha uma vida familiar estruturada, pai, mãe, essas coisas. E ele veio para o Evangelho, ele aceitou Jesus. E quando ele chegou na frente, o que aconteceu? Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E ele começou a falar em línguas estranhas. Ele não sabia nada do Evangelho, nunca tinha frequentado uma escola dominical, não sabia nada sobre o conhecimento intelectual ou formação espiritual a respeito do Evangelho. Mas ele creu em Cristo e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Era um garoto que a partir dali, ele falava língua estranha no culto do domingo, na quarta, na sexta, na escola dominical. E os obreiros chegaram para mim, vários obreiros, mais de uma vez. Pastor, fala com esse menino, manda ele parar de dar glória a Deus, que ele atrapalha o culto. E eu disse, não, deixa o menino glorificar a Deus. O dia que ele não glorificava a Deus, eu chamava ele, filho, o que está acontecendo? Ali ele chorava, ele conversava comigo, juntamente com a minha esposa, às vezes, e nós aconselhávamos. De repente, no outro culto, ele estava de novo dando glórias a Deus. Uma certa feita, uma irmã que Deus usava pela sua misericórdia, no ministério profético, ela foi e colocou a mão na boca dele. Colocou a mão na boca dele e mandou e repreendeu para que ele parasse de falar línguas estranhas. No final do culto, eu chamei, quando eu vi, ela já tinha feito, voltou. Aí no final do culto eu chamei ele, conversei com ele, ele chorando em lágrimas, falou, e agora, pastor, o que eu faço? Eu falei, continua dando glória a Deus. Resultado, o tempo passou, ele foi amadurecendo. Hoje, ele louva a Deus, ele prega, ele ensina, é um pastor da Assembleia de Deus, ele ministra a palavra de Deus, pastoreia a igreja, é um obreiro profícuo, cheio de frutos. E a pessoa que fez isso nunca mais profetizou, entrou numa vida de decadência espiritual, e pela misericórdia de Deus, muitos anos depois, tivemos a oportunidade de estender a mão e levantar essa pessoa outra vez. Mas Deus, irmãos, ele olha o poder de Deus, ele atua para levantar, para restaurar, para fazer coisas grandes no meio do povo. E o poder de Deus é algo que não se explica, que vai além da força humana. E já há pessoas que ela aceita Jesus, batiza, passa pelo batismo nas águas e só depois ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Então uns passa a vida toda não é batizado, outros aceita Jesus, já é batizado imediatamente, e outro depois que creu, que passou pelo batismo nas águas, que foi discipulado, orientado, foi instruído, aí ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Isso mostra que o batismo com o Espírito Santo não existe regra humana, existe o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus e o querer de Deus, e também de quem busca isto para receber. E Paulo, quando chega em Éfeso, o que estava acontecendo? Encontra um grupo que era evangelizado. Primeiro Apolo, vai lá Priscila e Áquila, e Apolo pregava, mas ele conhecia somente o batismo de João. E Priscila e Áquila, observando aquilo, chamou ele à parte e o instruiu acerca do poder de Deus, acerca do batismo com o Espírito Santo, e então ele pregava com grande eloquência a respeito agora do caminho, a respeito da salvação. Mas ele, que até então foi instruído por Priscila e por Áquila. E ele vai para Corinto, antes da chegada de Paulo. Mas quando Paulo chega ali em Éfeso, havia um grupo, uns varões que não conhecia ainda o batismo no Espírito Santo. E Paulo então impõe as mãos sobre ele, batizam ele nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, impõe as mãos sobre eles, e eles falam línguas estranhas, são batizados com o Espírito Santo, falam língua estranha, profetiza, e nós vemos ali o avivamento acontecendo em Éfeso, e ali Deus trabalha e faz uma grande obra na igreja de Éfeso. E para concluir, nós vemos que qual era a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Nós vemos que a fonte do apóstolo Paulo para ensinar acerca do Espírito Santo era as Escrituras. Ele busca
toda a sua base dentro da lei mosaica. Aí nós vamos ver que Paulo ele faz um garimpo da lei mosaica, dos profetas, dos salmos e traz. Tivemos um professor de teologia que ele dizia o seguinte, que Paulo poderia ser chamado de um copista, porque tudo que Paulo escreve, ele tira com base nos profetas do Antigo Testamento e no livro dos Salmos. Salmos e os profetas, que Paulo reproduz então, trazendo o Evangelho, trazendo as boas novas, fundamentando Cristo Jesus, o poder de Deus, a salvação de Deus, lá no Antigo Testamento. Então a fonte de Paulo para o seu ensinamento foi as Escrituras, a revelação, aquela revelação que ele passou lá na Arábia por 3 anos. Como está lá em Gálatas 1:18, que ele passou 3 anos ali naquele recluso na Arábia. O Espírito Santo então trabalhou na vida de Paulo e revelou a ele as profundezas do Evangelho, a grandeza do Evangelho, o poder do Evangelho. E a partir dali ele pregava com ousadia, a partir dali ele pregava com coragem. Assim, nós podemos entender que o Evangelho é tratado pelo apóstolo Paulo como um evangelho de poder, o que não se refere à lei. A lei de Deus nunca foi chamada de poder de Deus, mas o evangelho de poder de Deus. E Paulo, ele fecha aqui, nós podemos fechar concluindo, partindo para a conclusão da nossa lição, dizendo que Paulo, ele pregou o Evangelho com fundamento nas Escrituras e também no poder do Espírito Santo. Paulo, ele buscou sempre a sua autoridade espiritual, através do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na sua vida. E ninguém pode impor as mãos sobre alguém e repreender uma enfermidade se não for pela autoridade do Espírito Santo. Nesta semana, aqui no nosso campo, aqui em Americana, presidido pelo nosso pastor presidente Cláudio Munhoz, nós vimos aqui que uma pessoa entrou na igreja numa cadeira de rodas e no final do culto ela saiu andando. O Senhor Jesus fez esta obra aqui na cidade de Americana. Mostra que o Espírito Santo, ele ainda age com poder no meio do seu povo. Por isso, não podemos desprezar o agir do Espírito Santo nem o seu poder. E quando traz a expressão, primeiro lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26, a expressão do poder do Espírito é no sentido superlativo absoluto, o poder de Deus. O poder de Deus, ele é grande, ele é sobrenatural, ele age de uma forma sobrenatural para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio. Paulo, ele firmou todo o seu entendimento, buscou lá, garimpou lá no Antigo Testamento a questão das Escrituras Sagradas. Porém, o Espírito Santo atuava continuamente na vida do apóstolo. E esse atuar do Espírito Santo na sua vida levou ele a esse ministério de marcas, de coragem e de ousadia, onde Deus fez o sobrenatural acontecer. Levando assim a igreja do Senhor Jesus, a igreja lá do primeiro século, a ser estruturada na doutrina, a ser estruturada na palavra, a ser estruturada no mover do Espírito Santo, mediante os ensinamentos trazidos por aqueles homens de Deus, no caso, como estamos estudando, o apóstolo Paulo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, para que continuemos a dar voz e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Deus tem algo para fazer nesta última hora, preparar um povo bem disposto para o arrebatamento da igreja. João Batista veio pregando lá no Jordão, preparando um povo, deixando um povo disposto
para o ministério messiânico do Senhor Jesus Cristo. E agora, nesta última hora, o Espírito Santo já está agindo, preparando a igreja para o arrebatamento que em breve acontecerá. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.